Partimos agora para a matemática financeira, frente C, capítulo 7 do livro 2B. Esta é a primeira parte, tá? Nós dividimos a aula de hoje em duas partes. Bom, vamos falar sobre juros simples e juros compostos, né? O que significa matemática financeira, que não é nenhuma novidade. Não é? A matemática financeira, desde o Código de Hammurabi, já havia menções ao cálculo de juros, né, há 1700 anos antes de Cristo, ou seja, 3.700 anos atrás. Faz um pouquinho de tempo já, né? Agora, imagine que uma pessoa faz um empréstimo de 10 mil reais em uma instituição financeira através de um aplicativo. Essa quantia inicial é o que chamamos de capital, usualmente indicada pela letra C, esses 10 mil aqui, né? E se após um mês, a pessoa resolver pagar o empréstimo, este pagamento não será igual ao capital. Né? Na hora que ela for devolver, ela não tem que devolver 10 mil reais. Né? Há um valor acrescentado à dívida pelo uso do dinheiro. Né? Então a instituição vai cobrar um certo valor, ele vai pagar um pouco mais do que 10 mil reais, tá? E esse valor é o que se chama de juros, que é indicado pela letra J. Tá? Vamos supor que no nosso exemplo, né, esse juro seja de 500 reais. Então o que vai acontecer? Ele vai lá pagar ao banco, né, e vai pagar os 10 mil que ele tomou emprestado mais os 500 reais. Né? Isso totaliza 10.500 reais. Então esse total aqui, né, é chamado de montante. É o capital, né, que era os 10 mil, mais o juro que foi cobrado, que é de 500 reais, deu 10.500 reais. Isso a gente chama de montante, ok? E a taxa de juros, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Nas operações financeiras, como o investimento ou empréstimo, há três grandezas monetárias associadas por essa equação que a gente acabou de ver, né? O capital, os juros e o montante. Agora, há também uma outra coisa que a gente vai levar em consideração, que se chama taxa de juros, que é denominada pela letra I. Tá? Ela representa os juros como porcentagem do capital e está sempre associada a uma unidade de tempo. Né? Então, naquele exemplo que a gente viu, né, o banco cobrou 500 reais de juros, quer dizer, 500 reais é o valor do juro que o cara teve que pagar. Mas isso corresponde a uma fração do total, uma fração do capital, que é 10 mil reais. Então, como é que a gente calcula isso? A gente divide o valor do juro, que foi 500 reais, pelo capital, que é 10 mil reais. Isso dá essa fraçãozinha. Se você simplificar a fração, você vai encontrar esse número decimal aqui, 0,05, que na verdade é 5 centésimos, né? Que a gente escreve como 5%. Né? Então, a taxa de juros é de 5% ao mês. Todo mês, né, o banco vai cobrar 5% do capital de 10 mil reais, nesse exemplo, ok? É bom ficar ligado, né, porque a gente vai citar essas taxas com esse símbolo de porcentagem, mas na hora de calcular você vai ter que converter para uma expressão decimal, como essa aqui, é 0,05. Né? Aqui do lado tem outro exemplo, 8%. Significa 8 por 100. Né? 8 centésimos, se escreve assim na forma decimal. 12,5%, 12,5 sobre 100, que dá 0,125. Então a gente vai poder usar na forma decimal ou na forma de fração. Na maioria das vezes, na forma decimal. Eu até prefiro que seja na forma decimal. Tá? 150%, então é 150 sobre 100. Se você simplificar, vai dar 1,5. Né? É essa escrita que a gente vai adotar. Tá? Importante isso, estou avisando. Bom, vamos lá, um exemplo para a gente compreender melhor. José fez um investimento bancário no valor de 600 reais e, ao fim de um ano, obteve um total de 690 reais. Para essa aplicação financeira, determine, letra A, os juros e letra B, a taxa de juros. Veja que são duas coisas distintas, né?
O José foi lá, investiu R$ 600 e no final do ano ele foi resgatar esse dinheiro, tinha 690. Houve um acréscimo, né? Houve um acréscimo. Então, esse acréscimo é o que se chama de juros. E é isso que ele está perguntando, de quanto é que foi esse acréscimo. É fácil a gente observar, né? Mas vamos calcular para ver como será em situações mais difíceis, né? E depois ele pergunta a taxa de juros, ou seja, esse valor corresponde a quantos por cento dos R$ 600 que foi investido, né? Então vamos lá. O capital era 600, o montante que ele retirou lá no final do ano foi 690. A gente sabe, né, que o montante é o capital mais os juros. Então, se ele está perguntando quanto foi o juro, é só a gente isolar o J aqui na equação, né? Então vai ficar o montante, que é 690, vai ser 600, que era o capital, mais o juro, que a gente não sabe quanto é. Se a gente fizer essa continha, passa os 600 para cá, vai dar 690 menos 600, que dá R$ 90. Né? Então os juros foram de R$ 90. Agora, esses R$ 90 correspondem a quantos por cento? É fácil, né? É só pegar os 90 e dividir pelo capital. Né? O juro dividido pelo capital, isso vai dar a taxa. Né? Então 90 dividido por 600, se você simplificar e dividir, vai encontrar 0,15. Ah, professor, então foi 0,15%? Não, 0,15 é a representação de 15%. Então, quando você encontrar o resultado, isso aqui é 0,15, você não vai dar a resposta como 0,15. Vai dar a resposta como 15% ao ano, ok? Agora, deu para perceber, né, que tem 3 fatores que influenciam o cálculo dos juros. Né? O capital, o tempo e a taxa, né? O capital, quanto maior for o capital, maior será os juros, né? Então, se o cara investiu 10 mil, claro que ele vai, os juros vão ser bem maiores do que se ele investisse apenas R$ 100, né? Da mesma maneira, o tempo, quanto mais passar o tempo, né, maiores serão os juros, né? Então, se você faz um investimento e leva 5 anos para resgatar esse dinheiro, vai render muito mais juros do que se você tirasse um mês depois, né? E a taxa de juros, claro, né? A taxa de juros é negociada com o banco. Então, quanto maior for a taxa de juros, claro, né, maiores serão os juros, né? Então, um investimento a uma taxa de 10% ao mês é muito melhor do que uma taxa de 1% ao mês, certo? Agora, vamos falar direitinho sobre os juros simples, né? Um capital aplicado por um período de tempo, ele pode estar sujeito ao que chamamos de regime de capitalização simples, ou, né, mais simplesmente, apenas juros simples. Porque existe outro tipo de juro, que é o juro composto, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Mas, em regimes desse tipo de juros simples, né, os juros monetários gerados a cada intervalo de tempo, né, cada mês, cada ano, são exatamente iguais e calculados como o produto do capital aplicado, C, pela taxa I de juros. Professor, não entendi nada. Tá bom, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos ver. Considere um capital de 2.000 aplicado a uma taxa de 5% ao mês, sob o regime de juros simples. Então, nesse caso, né, os juros gerados a cada mês, né, vai ser calculado dessa maneira, o capital vezes a taxa. Né, porque vai ser 5% de 2.000. Né? Fazendo essa continha, você vai descobrir que é R$ 100. Né? Então, o juro, né, vai ser de R$ 100. Agora, vamos comparar isso na linha do tempo. Né? Vai ficar o seguinte, a pessoa vai lá, deposita R$ 2.000, como o juro, né, vai ser de R$ 100, então, um mês depois, ela vai ver que tem R$ 2.100. Né? Aí, um mês depois, lá no segundo mês, o banco deposita mais R$ 100, então vai ter 2.200. Mais um mês se passa e ele deposita mais R$ 100, né? Vai ter 2.300. Passa-se mais um mês, ele deposita mais R$ 100. Aí você já está com um montante de R$ 2.400. Então, observa que o juro é sempre o mesmo, R$ 100, R$ 100, R$ 100, né? Você vai ver que quando a gente for estudar juro composto, não vai ser bem assim não, tá?
Mas vamos lá, por enquanto a gente está em juros simples. Então, montando aqui a tabelinha, né, como a gente viu, né, a gente percebe que a variação mensal é sempre a mesma, conforme eu falei. E se a gente usar a letra N, né, para o número de períodos de tempo que transcorreu nessa aplicação, no caso foram 4 períodos de tempo, ou seja, 4 meses. Né, 1, 2, 3, 4. Aí N é igual a 4. A gente pode escrever essa fórmula aqui. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Tá? No livro aí usa a letra N, mas muitos livros, e eu também gosto de usar a letra T ao invés da letra N para representar o tempo, né? Mais fácil de lembrar, né? Então a mesma fórmula pode ser escrita dessa maneira aqui: J igual a CIT, C vezes I vezes T. Né? Então no nosso exemplo, R$2.000 era o capital, a taxa de 0,05 e N, que é o número de períodos, é 4 meses. Quanto é que vai ficar o juro? É só multiplicar. 2.000 vezes 0,5 vezes 4 vai dar R$400. Né? Agora aqui sabemos o juro, né? A gente também pode calcular qual vai ser o montante, sabendo que o montante é a mesma coisa que pegar o capital e juntar com o juro. Né? Então 2.000 mais 400 vai dar 2.400. Muito fácil, né? Bom, antes que eu esqueça, página 91, a seção aplicando conhecimentos, exercícios do número 1 até o número 8. Anota, tá? Sabendo que no meio desses exercícios aí vai ter também juro composto, tá? Só que eu ainda vou falar isso no próximo vídeo, juro composto. Agora, para mandar pelo AVA, apenas 3 exercícios, somente os de número ímpar aqui dessa série, né? Então você vai fazer tudo, de 1 até o 8, mas vai mandar pelo AVA apenas o número 3, o número 5 e o número 7. Tá? Vamos ver um exemplo aqui bom, um exemplo que eu peguei aí para facilitar a explicação. O senhor Pedro aposentou-se, está aqui o senhor Pedro, aposentou-se recentemente, recebeu um grande valor ao sair da empresa em que trabalhava. Ele investiu parte desse dinheiro, né, ele pegou R$50.000, né, e investiu em uma aplicação financeira que renderá 1% de juros simples ao mês. Tá? Agora, após 5 anos, essa aplicação renderá quanto de juros a ele? Qual será o valor total acumulado nesse período? Olha só, ele falou que a aplicação renderá 1% de juro simples ao mês. Mas ele falou que o investimento levou 5 anos. Né? Então essa unidade de tempo aqui, ano, é diferente da unidade mês. Sempre que isso acontecer, a gente vai ter que converter. Né? A gente não vai falar 5 anos, a gente vai falar o total de meses que corresponde a 5 anos. Né? Cada ano tem 12 meses, então 5 vezes 12 vai dar 60 meses, certo? Então, todo mês a aplicação vai render 1%, isso é a taxa. Né? 1% de quê? De 50 mil. 50 mil é o capital. Né? Então, 1% de 50 mil é isso aqui, 1 centésimo de 50 mil, que dá R$500. Então, todo mês, essa aplicação vai render lá para o seu Pedro R$500. Né? E após 5 anos? Bom, 5 anos, conforme eu falei, é 5 vezes 12, são 60 meses, né? O tempo da aplicação. Né? Isso vai render 60 vezes R$500, né? Porque todo mês vai ganhar 500, então é 60 vezes 500, e que dá R$30.000. Esse é o juro. Ah, então quando ele chegar lá, ele vai tirar R$30.000? Não. Então seria negócio, ele depositou 50 e vai tirar 30, que é isso. Né? A gente vai calcular o valor acumulado, nesse caso, que é o montante. Vai ser os 50 mil que ele depositou, mais os 30 mil que ele ganhou durante esses 5 anos. O montante dele vai ser de R$80.000. Tá? Essa é a ideia aí do montante. Então, só para fechar aqui a questão das fórmulas, né? A fórmula J é igual a CIT, né? Tem gente que fala Jacinto, para lembrar, né, da fórmula. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante nada mais é do que o capital somado com os juros. Né? Vamos utilizar essa fórmula aqui nesse problema do senhor Pedro. Ficaria assim, ó. Qual foi o juro dele? 50 vezes 0,01 vezes 60, né? Que corresponde
ao capital, a taxa e o tempo. Isso vai dar J igual a 30 mil. Né? E o montante é o C mais J. Se o C era 50 mil, o J é 30 mil, é só somar para encontrar o 80 mil do montante. Né? Pela fórmula fica mais rápido. Importante, eu aviso de novo, essa questão da taxa de juros. Né? Então, a taxa de juros de 1%, você vai ter que escrever 0,01 ou então 1 sobre 100. Tá? No caso, por exemplo, se for a taxa for de 12%, aí você vai escrever 0,12, que é 12 centésimos. Né? Se for 0,5%, 0,5%, 0,5%, isso vai equivaler a 0,005, né? Ou seja, 0,5%. É só ler o que dá aqui, 0,5%. Esse tracinho com essas duas bolinhas significa esse 100 aqui, tá? 0,5%. Se você dividir isso aqui, você vai ver que vai dar 0,005. No caso de 87%, então vai ser 0,87, né? 87 por 100, tá? Então, uma coisa também que a gente deve, né, considerar, se a taxa de juros for definida ao mês, a gente vai escrever AM, a abreviatura de ao mês, né? O tempo deve ser escrito em meses, aquilo que eu falei, né? Se a taxa for definida ao ano, aí a gente vai escrever AA, ao ano. E o tempo, nesse caso, deve ser escrito em anos e assim por diante, certo? Muito bem. Pegando aqui um exercíciozinho do 9º ano, caso você já tenha enferrujado nisso, tá? Copia aí para o seu caderno e resolve completando essa tabelinha aqui. Desculpa. Bom, faz uma pausa no vídeo que eu já vou mostrar o gabarito, tá? Mas, por favor, resolva isso aqui se você tiver enferrujado. Acho bom fazer, tá? Vai aqui o gabarito. Ok. Copiou? Vamos adiante. No próximo vídeo a gente vai ver sobre juros compostos.